filosofia moral quase sempre foca naquilo que nós devemos aos outros, certo? Mas e a gente? Será que é possível devermos algo a nós mesmos? Esse é um mistério filosófico fascinante. Pode uma pessoa ter, de verdade, uma obrigação moral para consigo mesma? Bem-vindos a esta análise detalhada. Hoje, nós vamos mergulhar nas pesquisas da Enciclopédia de Filosofia de Stanford para desvendar as complexidades desse tema. Nossa ideia aqui é ir direto ao ponto, guiados puramente pela curiosidade e pela busca de entender como isso funciona na prática. Aqui está o nosso roteiro de hoje. Primeiro, o que são obrigações para si consigo mesmo. Segundo, o paradoxo da autolibertação. Terceiro, negando essas obrigações. Quarto, as obrigações irrenunciáveis. Quinto, as renunciáveis. E, por fim, as aplicações práticas. Seção 1. Obrigações para consigo mesmo. No mundo da filosofia moral, o que significa dever algo a si próprio? Tradicionalmente, a gente divide isso em duas grandes áreas: o autocuidado, que é cuidar dos nossos interesses e da nossa saúde, e o autorrespeito, que tem a ver com a nossa dignidade básica como seres humanos. Pensem numa daquelas clássicas resoluções de ano novo furadas. A gente promete comer melhor ou passar menos tempo no celular e depois falha miseravelmente. A grande questão é: a gente só mudou de ideia, como quem simplesmente desiste de um passatempo qualquer? Ou será que violamos um dever moral genuíno? Existe uma tensão enorme entre cuidar de si e respeitar a si mesmo, e é exatamente aí que a coisa começa a ficar complexa. Seção 2. O paradoxo da autolibertação. Esse é o grande quebra-cabeça acadêmico que deu um nó na cabeça dos filósofos por décadas. O paradoxo é super direto. Se a gente deve uma dívida a nós mesmos, logicamente, também temos o poder de perdoar ou cancelar essa dívida a qualquer instante, sem dar satisfação a ninguém. Mas pensem bem, uma obrigação da qual se pode escapar à vontade parece não ter poder absolutamente nenhum. É como uma prisão com o portão escancarado ou uma estrada sem limite de velocidade. Acaba parecendo algo sem força, puramente opcional. O que nos leva a uma questão socrática enorme. Como é que uma obrigação pode realmente prender a gente se nós mesmos podemos anulá-la à vontade? Foi bem nessa armadilha que muita gente na academia caiu. As obrigações sempre têm uma natureza dupla. Quem deve está amarrado a cumprir e quem recebe tem o poder de perdoar. Quando as duas partes são a mesma pessoa, o conceito todo parece simplesmente desmoronar. E para dar um peso histórico nisso, o famoso filósofo Thomas Hobbes resumiu a situação perfeitamente. Ele escreveu que alguém é livre se puder ser livre quando quiser, e que não é possível alguém estar amarrado a si mesmo, porque quem amarra também pode soltar. O ponto que ele bate na tecla aqui é que obrigações verdadeiras não podem ser simplesmente descartadas pela pessoa que está sujeita a elas. É um argumento fortíssimo, não é? Como a filosofia responde a isso? Basicamente, dividindo-se em 3 soluções teóricas. Seção 3. Negando essas obrigações. O primeiro grupo que tenta resolver esse paradoxo é o dos céticos, liderados pelo filósofo Marcus Singer. Ele usa uma lógica bem afiada. Passo 1. Deveres implicam direitos. Passo 2. Os direitos concedem o poder de libertação ou perdão. Passo 3. Ninguém pode libertar a si mesmo de uma obrigação, senão ela nunca foi uma obrigação real. A conclusão dele é até meio nihilista. A própria ideia de um dever para consigo mesmo é autocontraditória. Para os céticos, quando a gente fala em prometer a nós mesmos, é só uma metáfora, uma figura de linguagem, para expressar uma vontade forte e não um dever moral de verdade. Seção 4. Obrigações irrenunciáveis. Mas calma, nem todo mundo concorda com os céticos. Os tradicionalistas estritos rejeitam essa lógica, apoiando-se em Immanuel Kant, que separa os deveres em 2 tipos. De um lado temos os deveres jurídicos. Esses são externos, contratuais, aqueles que podem ser exigidos à força, tipo pagar uma dívida no banco. Nesses, o perdão se aplica, e Kant concorda que não podemos ter esse tipo de dever com a gente mesmo. Do outro lado, existem os deveres não jurídicos. Esses são internos, são atitudes de cuidado e valorização que não envolvem contratos ou autoridade de renunciar. Ou seja, seriam posturas morais impossíveis de se abrir mão, que fazem parte da nossa humanidade, independentemente da nossa vontade no calor do momento.
Um desdobramento moderno e genial dessa visão irrenunciável vem do filósofo Paul Schofield. Ele propõe um experimento mental que divide a gente no tempo. Imaginem alguém que fuma demais na juventude, detonando a própria saúde. A versão futura dessa pessoa, que vai sofrer as consequências lá na frente, poderia muito bem exigir um cuidado melhor da sua versão do presente. Como o eu do presente não é o eu do futuro, ele não tem o poder de simplesmente cancelar esse dever. É uma sacada inteligentíssima para criar uma obrigação real dentro de uma única pessoa, dividindo-a através do tempo. Seção 5. Obrigações renunciáveis. E aí chegamos à terceira via, os pragmatistas modernos, que encaram o paradoxo de frente. O coração dessa visão é um conceito chamado simetria eu-outro. A ideia é que nós temos exatamente os mesmos direitos básicos em relação a nós mesmos que teríamos em relação a qualquer outra pessoa. Na prática, o que isso significa? Significa que, assim como a gente precisa de consentimento informado e voluntário para abrir mão do direito de um terceiro, nós também precisamos consentir de forma totalmente autônoma e cuidadosa para abrir mão dos nossos próprios deveres. Uma decisão impensada, daquelas que a gente toma sem pensar direito, não conta como uma liberação válida. Ou seja, renunciar a um dever próprio é possível sim, mas dá trabalho e exige um consentimento rigoroso. Então, só para consolidar o nosso modelo mental antes de seguir em frente. Os céticos negam a ideia completamente, dizendo que é impossível conciliar isso. Os tradicionalistas defendem que o dever existe e é irrenunciável, contornando o problema ao separar deveres de direitos. E os pragmatistas apoiam que o dever existe e é renunciável, aceitando que podemos nos libertar dele, desde que isso seja feito com total autonomia. Seção 6. Aplicações práticas. Como é que todos esses conceitos acadêmicos funcionam na realidade tangível do dia-a-dia? Vamos pensar em modificações corporais permanentes. O filósofo Matej Cibik traz o caso de uma jovem de 18 anos que decide tatuar o rosto de um cantor pop, digamos, o Justin Bieber, por todo o seu rosto e pescoço. Eticamente, qual é o problema aqui, já que a dor passa e o corpo é dela? A análise sugere que isso bloqueia opções profissionais no futuro e amarra a pessoa permanentemente a uma identidade que, com certeza, vai mudar com o tempo. Fica aquele debate. Até que ponto isso é pura expressão espontânea ou uma imprudência que prejudica a própria liberdade no futuro? Pela lógica do Schofield, por exemplo, o eu futuro dessa jovem poderia legitimamente exigir que ela não impusesse esse fardo tão pesado a si mesma. E é exatamente aí que a gente liga o debate acadêmico direto à nossa rotina. Se a gente aceitar que tem sim obrigações com nós mesmos, como proteger a nossa privacidade digital contra empresas de dados, tomar decisões sobre os nossos corpos ou manter o nosso autorrespeito frente a injustiças, deixam de ser só preferências de estilo de vida. Elas se tornam responsabilidades éticas muito profundas. É sobre reconhecer o nosso próprio valor e não usar a nós mesmos como um simples meio para um fim, mesmo quando a vítima e a pessoa que comete a ação são a mesmíssima pessoa. O que nos deixa com um pensamento final super provocativo. No meio desses paradoxos de autolibertação, do peso dos deveres irrenunciáveis e da complexidade de dar consentimento real, o que é que a gente deve, de verdade, à nossa própria identidade do futuro? É uma corda bamba constante entre saborear o presente e garantir a nossa liberdade da amanhã. Compreender tudo isso através dessa ótica filosófica muda completamente a forma como encaramos as nossas escolhas de todo o dia. E assim concluímos essa nossa explicação sobre a ética das obrigações para consigo mesmo.